Olá, sejam todos bem-vindos à segunda edição do nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. Hoje, 13 de outubro de 2025, o mundo assistiu a um dos capítulos mais marcantes do Oriente Médio. Reféns israelenses deixaram o cativeiro em Gaza, prisioneiros palestinos voltaram para casa e, pela primeira vez na história, em décadas, a palavra paz soou como realidade. As ruas foram tomadas pela emoção, multidões aplaudiram, famílias se reencontraram e cenas de comemoração se espalharam dos becos de Gaza à Praça dos Reféns em Tel Aviv. O dia histórico ganhou ainda mais peso com a presença de Donald Trump, que acompanhou pessoalmente cada passo do acordo que costurou, do parlamento israelense ao Mar Vermelho, onde, diante de 20 líderes mundiais, assinou o documento que sela o cessar-fogo. E enquanto as lágrimas e os aplausos traduziam alívio, também não faltaram contradições, protestos isolados e até mesmo polêmicas que marcaram a cobertura internacional. É o que você vai ver nesta segunda edição do nosso programa de hoje, que também vai mostrar os erros do ministro sancionado no Brasil e a possibilidade de se complicar de vez com a justiça americana. Nós voltamos logo depois do recado de nosso apoiador. É daqui a pouco. Até já. Meu nome é Patrícia Fonseca, uma artrose que eu tenho no joelho muito grave, então eu exagerei um pouquinho lá no meu trabalho e não adiantou nada, eu fiquei umas 2 semanas acamada, andando de muleta dentro de casa. E eu tava desesperada, porque eu tinha tomado antibiótico, analgésico, essas coisas, e não melhorava só na hora. Quando eu me dei por mim, eu já tinha 10 dias, 15 dias mais ou menos que eu tava tomando. Para mim tá sendo muito bom mesmo. Eu recomendo articular, realmente eu tô 100% bem, graças a Deus. Olá, Paulo, é com grande alegria que eu venho aqui mais uma vez nesse programa maravilhoso falar sobre esse produto sensacional, falar sobre esse produto que dispensa comentários, que de fato está transformando a vida de muita gente. E nós fazemos questão todos os dias de colocar depoimentos, de colocar histórias, testemunhos reais de pessoas, de clientes que estão tomando esse produto, que estão tendo realmente uma mudança no seu dia a dia. E é claro que a gente, quando fala de dor, a gente está falando de um sofrimento que começa bem pequeno, mas ele chega no estágio que faz você perder noites de sono, que faz você ter ansiedade, que faz você trabalhar menos, que faz você se sentir incapaz. Quem sofre com dor, sofre de verdade, e só quem passa por isso é quem entende. É só quem sente na pele, é só quem gasta tudo que tem de dinheiro com remédio de farmácia, é só quem passa noites em claro sem dormir por conta da dor que entende o que passa. Então, para você que tem essa rotina, infelizmente, dessa forma, não está conseguindo trabalhar direito, você que trabalha com repetição, você que tem uma carga excessiva durante o dia e quando chega à noite não consegue mais aproveitar a família, não quer saber da esposa, não quer saber do marido, só quer saber de cama e travesseiro porque não aguenta mais o desgaste. Gente, o Articulark é o único produto no Brasil comprovado pela Anvisa, Ministério da Saúde, que tem a maior eficácia, que consegue acabar com a dor já na primeira semana de uso. É incrível a força que esse produto tem. E o resultado dele é muito rápido assim, já é na primeira semana, justamente porque ele tem uma fórmula dedicada para isso. É uma fórmula que tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda para quem sofre com dor. Ele tem uma alta concentração de condroitina, ele tem já o magnésio, ele já possui a cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo é que esse produto é um produto rico em ácido hialurônico ortopédico. E hoje o Articulark é o que tem de mais tecnológico para você que sofre com dor, porque o ácido hialurônico hoje ele substitui
o que a prótese faz. Ele entra no lugar da cirurgia. Hoje para quem tem desgaste, hoje para quem tem osso batendo com osso, hoje para quem tem aquele desgaste acelerado e tá estralando, tá dando aquela inflamação crônica, não tem para onde correr. Ou você faz uma cirurgia ou você faz um enxerto, infiltração, aplicação de ácido hialurônico, que é um resultado instantâneo. Eu vou dar um exemplo, um atleta profissional de alto rendimento, quando tem uma lesão, quando tem uma pancada, um desgaste, alguma coisa, o departamento médico, eles aplicam essa infiltração para resolver na hora. O que demoraria semanas ou meses, resolve em dias. Então é por isso que o Articular, que hoje é o que tem de mais tecnológico, é o único produto que acaba com a dor em uma semana de uso. Então para você que está me ouvindo agora, que sofre com artrite, artrose, você que tem desgaste no joelho, osso batendo com osso, fibromialgia, você vai pegar o telefone e vai aproveitar a promoção de hoje, porque hoje, para os 100 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, vai ter um mega de um desconto e o pagamento só para novembro. É isso aí, você vai pagar só em novembro, então aproveita e ligue agora. 0800 591 4391 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. A ligação ela é gratuita. A entrega do produto ela é imediata. Eu vou te entregar o produto agora, você vai receber, vai usar, vai sentir toda a diferença, vai contar o seu depoimento aqui com a gente e você só paga em novembro e ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras, pomada diurna, pomada noturna, ganha um aparelho de massagem profissional e aquele robô aspirador que vai limpar sua casa para você e tem condição especial para você que é aposentado ou pensionista. Então ligue 0800 591 4391 0800 591 4391, Paulo. Legal, já estamos de volta. Os portões do galpão onde os reféns se encontravam foram abertos. Do lado de fora, uma multidão de palestinos se aglomerava para aplaudir a libertação dos reféns. Gente boa, que não teve absolutamente nada a ver com o conflito, senão também vítimas da mesma política de sofrimento empregada pela ideologia extremista do Hamas. Os 20 reféns vivos foram transportados por vans da Cruz Vermelha. Elas saíram em comboio pelas ruas destruídas da cidade de Gaza, sempre escoltadas por guerrilheiros do Hamas. Por onde passavam, quem estava pelas ruas aplaudia. Afinal, ninguém aguentava mais a situação de guerra e especialmente essa dos reféns que já estavam há mais de 2 anos detidos. Todos eles foram transportados para um local onde helicópteros da Força Aérea Israelense já estavam preparados para transportá-los de volta para casa. Na Praça dos Reféns, em Israel, a notícia da libertação de todos os sequestrados em Gaza transformou o espaço em um palco de celebração nesta segunda-feira. Pessoas dançaram, pularam e se abraçaram em alívio e alegria. Entre elas, 2 amigas compartilharam o momento. Bárbara Bogorad, visivelmente emocionada, disse se sentir grata por ver todos de volta para casa. Do lado dela, Shalome destacou um alívio extra. Como Bárbara, ela é soldado e não terá mais de ser enviada a Gaza, já que a guerra chegou ao fim. Veja o que ela disse. We fought for it for a long time. We waited for it for such a long time, and to think about it, we were in the same place 2 years ago with all the stress and all the confusion, and now we can breathe with like full lungs, you know. Well, we're overwhelmed. We're so overwhelmed. She's a soldier. She's not going to be a soldier anymore. That's it. We're done. We're home. We're done. Like enough said, like the war is over. The war is over, and Am Israel Chai. Am Israel Chai. All the living hostages at home.
Os israelenses Guy Gilboa Dalal e Alon Ohel, recém-libertados, chegaram ao centro médico Rabin, Hospital Beilinson, em veículos separados. Ao descerem, acenaram para a multidão que os recebia com aplausos emocionados na entrada. O exército de Israel confirmou ter recebido todos os reféns vivos, após a transferência conduzida pela Cruz Vermelha a partir de Gaza. Uma notícia que fez explodir a comoção na Praça dos Reféns, em Tel Aviv, onde milhares de pessoas se abraçavam entre lágrimas e palmas. Já em solo israelense, os libertados correram para os braços de seus familiares, em cenas de muita emoção intensa. Veja. E do outro lado, Israel também cumpriu sua parte no acordo. Os prisioneiros palestinos foram levados em ônibus até o território palestino, onde a recepção não foi diferente. Uma festa igualmente grandiosa marcou a volta para casa. As ruas ficaram tomadas pela multidão, enquanto milicianos do Hamas celebravam disparando tiros para o alto. Veja. Foi um dia marcado como histórico para os dois lados. O presidente Donald Trump esteve pessoalmente em Israel para acompanhar o desfecho do acordo que articulou. Do aeroporto, seguiu direto para o Knesset, o parlamento israelense. Ao subir à tribuna, Trump foi recebido de pé, sob aplausos intensos dos parlamentares israelenses. Trump mal conseguia discursar, interrompido a todo instante por aplausos calorosos. E logo no início fez questão de prestar homenagem ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Veja. This is the historic dawn of a new Middle East. I want to express my gratitude to a man of exceptional courage and patriotism, whose partnership did so much to make this momentous day possible. You know who I'm talking about. There's only one. Prime Minister Benjamin Netanyahu. Bibi, please stand up. Enquanto Trump discursava, dois parlamentares israelenses transformaram o que era para ser um momento histórico em um ato de protesto pessoal e acabaram expulsos do plenário da Knesset. Ofer Kassif, do partido Hadash, interrompeu a fala aos gritos, enquanto Ayman Odeh, da aliança Hadash-Ta'al, ergueu uma placa pedindo o reconhecimento da Palestina. A cena, embora compatível com a trajetória política de ambos, soou descompassada com a ocasião. A celebração da paz e da libertação de reféns e prisioneiros que pedia união e não ruptura. Veja. להוציא את חבר הכנסת עודה, להוציא אותו מהאולם, להוציא אותו מיד, החוצה, החוצה, החוצה. להוציא גם את חבר הכנסת כסיף, להוציא את חבר הכנסת כסיף מהאולם, להוציא אותם מיד. Sorry for that, Mr. President. Thank you. Please. That was very efficient. No fim, em vez de abrir espaço para um debate legítimo,
os dois reforçaram a imagem de políticos que preferem o gesto político à construção de soluções reais. Logo depois do pronunciamento no Congresso israelense, Trump foi para o Mar Vermelho, para a cúpula com 20 líderes mundiais, para a assinatura final do acordo de paz. E junto com os principais líderes que ajudaram a alcançar esse objetivo, do Catar, Arábia Saudita e Egito, o presidente Trump assinou o acordo. Veja. E depois desse momento, que teve foto histórica com todos os participantes, Trump disse que foram necessários 3.000 anos para se alcançar esse momento histórico de hoje e reconheceu a importância de todos os representantes presentes. Veja. I just want to tell you the people behind me and some of the people in the room that are so helpful, but the people behind me are the greatest leaders, most powerful leaders, the richest leaders, frankly. Sometimes it's not politically correct to say that, but I'll say it. The richest in the world that the world has ever seen. And yet when you get to know them, I know every one of them in their own way, and I can say in particular some, because that's the way life works, but some of the greatest people you'll ever meet, and people that really care for their countries. And why this happened is they all came together and they wanted to get Gaza straightened out. They wanted to get the whole thing straightened out. It got to a point where it was just crazy. E depois desse momento de assinar o acordo de paz, Trump recebeu todos os líderes, dentre eles o presidente do Estado palestino, Mahmoud Abbas, em um encontro bem caloroso. Veja. Legal, agora nós vamos conversar com o nosso analista de geopolítica, depois desse dia sensacional, Gerson Gomes, que vai nos falar sobre o ponto de vista disso. Gerson, durante a transmissão, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Eu ia colocar agora, mas eu acho melhor a gente falar daqui a pouquinho. Eu quero que você me diga o que representa isso. Foi um dia histórico, mas mesmo assim, a esquerda sendo sempre esquerda, né? Não cabia a esses dois parlamentares uma reação como aquela. E agora vamos ver o que acontece, né, para frente, porque o acordo de paz foi assinado, todos os reféns vivos devolvidos, ainda faltam os corpos de alguns outros que ainda não foram devolvidos, mas os vivos já estão lá. Então agora, se o Hamas sair da linha, vai ter que segurar a responsabilidade, né? Seja muito bem-vindo, Gerson. Pois é, Paulo, grande dia, um dia de grandes emoções. Eu posso te dizer que eu, particularmente, as lágrimas me vieram aos olhos por diversas vezes hoje, de ontem para hoje, inclusive, com as notícias que a gente tinha, vendo os reféns ainda vivos retornando. Eu estive naquela praça conversando com os familiares e, lamentavelmente, todas as pessoas que eu entrevistei nessa praça ali em dezembro, 2 meses depois do ataque do 7 de outubro, todas as famílias que eu entrevistei, infelizmente, nas semanas subsequentes e nos meses à frente, nós recebemos as notícias de que receberam informações confirmadas do Knesset de que esses reféns haviam sido mortos. Esse momento para Israel é um momento muito importante e eu vou dividir esse comentário em 2 partes. Primeiro, em Israel. Nós temos essa imagem que você coloca porque Israel é um país democrata, um país democrático e que tem na Knesset, ou seja, no seu parlamento, representantes árabes. Então essa manifestação que mostra que alguns líderes mais radicais, inclusive com representação no parlamento, se manifestaram ali, mostra que em Israel, sim, é possível haver oposição, disputa política, etc., e a convivência, inclusive, com religiões e grupos políticos divergentes.
o que não acontece no entorno de toda a região, e que Israel é um país minúsculo, menor do que Sergipe, que é o menor estado do Brasil, com uma população ali de judeus menor do que 10 milhões, 9 milhões morando ali dentro de Israel. É um país que enfrenta guerra, essas imagens que você mostrou das duas jovens, porque as mulheres em Israel fazem 2 anos de serviço militar obrigatório, os homens fazem 3, mas todos esses jovens que estavam em serviço militar obrigatório ou que ainda estavam em idade de serem reconvocados foram obrigados a permanecer nas Forças Armadas durante todo esse país. O país estava em guerra e o Brasil se envolveu muito com esse estado de coisas. Por quê? Porque a sua população, predominantemente cristã, tem uma relação amistosa e se compadeceu e se sentiu, inclusive, envolvido emocionalmente com todo esse drama da família de Israel. Agora, aquela ação do 7 de outubro foi uma ação midiática feita com um propósito. Então, quando você mostra agora a assinatura desse acordo e, mais do que isso, a formação de uma frente pela paz ali no Egito, nós não podemos esquecer que outras iniciativas foram feitas no passado e que os extremistas colocaram a perder. Veja que logo depois da guerra do Yom Kippur, ali na década de 70, nós tivemos o Anwar Sadat, que assume o governo do Egito, vai a Israel, assina um tratado de paz aqui nos Estados Unidos, em Camp David, e depois ele é assassinado dentro do Egito, exatamente por radicais islâmicos. Logo depois, na década seguinte, a gente vê acontecer a mesma coisa com o líder já de Israel, né? O Isaac Rabin, ele também vai para um acordo aí já em Oslo, já num outro governo americano. Todos esses acordos são intermediados por presidentes dos Estados Unidos, e já nessa nova tentativa ele consegue se ajustar exatamente com a autoridade palestina, que você mostra agora o representante hoje, atual, Abbas, mas na época ainda era o Arafat. Então, dentro daquele contexto, o Isaac Rabin faz o acordo de paz também, já começa a caminhar para um reconhecimento e retirada, inclusive, de algumas áreas ocupadas na Cisjordânia, e também ele foi assassinado por um extremista dentro de Israel. Então você veja que essa viagem do presidente Trump, que inclusive avisou a esses líderes mundiais todos de última hora, e todos ajustaram as suas agendas para estar ali. Nós tínhamos ali o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, tínhamos a França, Itália, representantes de toda a Europa, mas principalmente de todos os países muçulmanos. Por que não dizer o maior país muçulmano do planeta? A Indonésia estava lá com seu chefe de Estado, seu chefe de governo, fez questão de elogiar e inclusive reiterar, como fez o Paquistão, que todos eles reconhecem que o presidente Trump deveria, inclusive, ter sido agraciado com o Prêmio Nobel da Paz. Essa forma com que o presidente Trump rearticulou o que ele já havia desenhado no seu primeiro mandato do Acordo de Abraão foi, na verdade, Paulo, a raiz do ataque do 7 de outubro. Veja que coisa. Quando há o ataque de 7 de outubro, e quando eu fiz a cobertura jornalística, a população estava perplexa e não havia sido tomada decisão ainda pelo o próprio governo de Israel, de como seria a tentativa de resgate desses reféns, já que mais de 200 foram levados para a faixa de Gaza, e aquelas imagens que foram gravadas pelos próprios terroristas estavam sendo utilizadas pelo Hamas como uma forma de boicotar toda e qualquer possibilidade de uma aproximação da Arábia Saudita com Israel, ou seja, do reconhecimento de Israel, que é exatamente o que costura o Acordo de Abraão, e para evitar que os sunitas, em especial a Arábia Saudita e o Golfo, dali de modo geral, que tem bases americanas, se aproximassem de Israel, houve o ataque que foi financiado e patrocinado pelo Irã. Não podemos esquecer que no dia seguinte do 7 de outubro,
o Hezbollah do Líbano já começa os ataques com mísseis do norte, fazendo com que Israel tivesse que combater em duas frentes. Logo depois, também as milícias no Iraque e também as tropas na Síria, que na época ainda contavam com Bashar al-Assad à frente, também se movem para a fronteira e com ataques acontecendo de drones e mísseis vindos, tanto do Iraque e da Síria. E não podemos deixar de mencionar os Houthis no Iêmen, que fecham ali a entrada do Mar Vermelho, tudo simultaneamente, Paulo. Então você veja que toda essa ação que foi feita e capitaneada pelo Irã, ela foi feita para evitar que o Acordo de Abraão, alinhavado e que avançou com apenas 4 países durante o governo Trump, avançasse para a Arábia Saudita, que é o principal país árabe ali. Todos esses chefes de Estado hoje que estavam presentes, é importante a gente ver que, por exemplo, estava ali também o presidente da Turquia, que estava já na aeronave voando para o Egito e fez um telefonema para o presidente Trump dizendo: se o Benjamin Netanyahu estiver presente no Egito, eu volto, faço o avião dar meia volta e não vou ao Egito. Então você vê a dificuldade de organizar esse encontro, as diversas tratativas que foram feitas pelo Departamento de Estado, por que não dizer que o Marco Rubio foi elogiado diversas vezes, tanto no discurso na Knesset, quanto no discurso que o Trump fez no Egito. Então é um momento histórico, eu posso dizer para você, Paulo, que é uma celebração tanto da comunidade israelense ali, mas também de toda a região, mas por que não dizer do mundo todo, que vê uma distensão que era julgada quase impossível de acontecer, né, Paulo? Olha só, são algumas coisas aqui que a gente precisa destacar. Isso aí é verdadeiramente um acordo de paz. Já se salvou ali, ele, né, o Donald Trump, acabou salvando ali pelo menos 20 vidas ali e futuras outras que poderiam morrer com essa guerra. Isso seria mais do que suficiente para vencer um prêmio Nobel da Paz. O pessoal de Oslo, da organização do prêmio, deveria conceder um prêmio extra para o presidente Donald Trump. Não que a Maria Corina Machado não merecesse, mas na verdade ela estava ali lutando pela libertação do seu povo, da democracia de volta à Venezuela. Trump, em 9 meses, acabou com 8 guerras. 8 guerras. E esse acordo alcançado agora no Oriente Médio é um marco. É um marco, né, em toda a administração, na geopolítica internacional, em qualquer acordo de paz. Ele merecia, sim, um prêmio Nobel da Paz, e isso acaba sendo um tapa na cara dos organizadores que se mostraram verdadeiramente globalistas, esquerdistas e fazem biquinho para um homem como esse que verdadeiramente promove a paz. Então veja como são as coisas. Não importa o que está por trás disso. O que importa é o fato. Não importa se alguém tem brilhos políticos para ganhar, para correr atrás, como disseram que o presidente Lula fazia. Não importa. O que importa é que todos os reféns estão em casa agora. Foram salvos e que se da agora para frente o Hamas, que nós já estamos recebendo informação de que o Hamas, alguns integrantes do Hamas estão atacando civis lá do povo deles mesmo, entendeu? Na faixa de Gaza porque não quer perder o controle da faixa de Gaza. Se isso for verdade mesmo, se eles continuarem caminhando por esse caminho, vai acontecer aquilo que Donald Trump disse, que eles irão conhecer o inferno. Agora, a esquerda, esse pessoal todo, veja bem, ninguém mais, você não vê mais ninguém da esquerda aí agora lotando as mídias sociais, dizendo, festejando esse acordo de paz. Porque se fossem sinceros mesmos, eles estariam agora festejando a libertação dos reféns, o fim da guerra, aquele povo maravilhoso que tem na faixa de Gaza, do lado palestino também, que não queria a guerra. Você viu a quantidade de gente ali voltando para a faixa de Gaza, querendo apenas seguir uma vida como todo mundo quer, entendeu? E agora, como é que fica? Ou seja, todo mundo voltando, ou seja, aqueles extremistas sendo isolados, e o pessoal da esquerda no mundo inteiro, principalmente no Brasil, que deveria estar festejando, não está. Vou te mostrar aqui para você ver como é a esquerda em tudo quanto é lugar. Durante a transmissão hoje da assinatura do acordo, ou do momento em que o Benjamin Netanyahu estava elogiando Donald Trump, a transmissão pela TV Globo acabou vazando um áudio muito estranho da jornalista que participava da transmissão.
aparentemente desejando o mal para as pessoas que estavam na imagem. Esse vazamento de áudio, Gerson, ganhou a atenção da mídia por todo lado. E nós vamos ouvir agora e ver o momento em que a jornalista fala uma besteira sem igual. Roda aí o vídeo. Ari, você é o espírito de Davi, dos Macabeus. Você é o espírito de Israel. Nós o saudamos, todos nós o saudamos. Nossa Senhora. Eu espero que o diabo tenha. Sabin Tassa, o Kibbutz Netiv Hatzara. Esse áudio foi atribuído a essa jornalista que apareceu ali, Gerson. Ela não completou a frase, mas nem precisava. Seja lá para onde que ela estava dirigindo, essa frase, não se sabe se foi ainda verdadeiramente direcionada a Benjamin Netanyahu, a Donald Trump, mas pecou, né? Falou bobagem, vazou, pegou mal pra caramba no mundo inteiro e é a esquerda sendo esquerda, né, Gerson? Pois é, Paulo. Você veja que aquilo que eu citei sobre os extremistas ali que assassinaram o Anwar Sadat, um egípcio que fez a paz e inclusive recuperou a Península do Sinai porque foi e celebrou a paz. Da mesma forma, a iniciativa que foi tomada ali depois, na década de 90, pelo Isaac Rabin, e também foi assassinado, você vê que esses extremistas, eles utilizam muito do mainstream jornalístico para continuar fomentando essa ira, esse ressentimento que existe ali. E nós temos, obviamente, raízes religiosas para o conflito também. Mas, quando essa jornalista ela externa isso, você pode reparar que a esquerda, de modo geral, também não celebrou o Prêmio Nobel da Paz da Maria Corina Machado. Você vê as declarações, por exemplo, da presidente do México. Ela foi arguida sobre o Prêmio Nobel da Paz e disse sem comentários. E falando de uma maneira a dizer que haveria uma intervenção americana ali no Caribe e falando de Nicolás Maduro como se fosse um presidente legítimo. Então, esse momento em que o governo brasileiro vive é um momento muito delicado. Nós sabemos que a delegação brasileira vem aos Estados Unidos para encontrar com Marco Rubio. O próprio presidente Donald Trump já está voando de volta com toda a sua delegação. Sabemos do que vai encontrar o governo brasileiro quando chegar aqui nos próximos dias para negociar essa reaproximação. Por quê? Porque a posição do governo brasileiro, a posição geopolítica, e é respaldada por um mainstream jornalístico ideologicamente antissemitista, ideologicamente anti-americano, mas também comprado, né, Paulo? Não podemos esquecer que houve muito dinheiro, e ainda há muito dinheiro, para sustentar essa posição, que é uma posição minoritária no Brasil. Hoje, eu vi isso quando eu estive em Israel, fiz questão de conversar com os políticos na Knesset, e eles tinham todos essa sensibilidade de que o governo Lula não representa o que a população brasileira pensa em relação a Israel e as relações internacionais de modo geral. Você veja que, por exemplo, não estava ali a China. A China se aproximou de vários desses países em um determinado momento com uma pressão econômica, tentando celebrar ali uma aproximação, inclusive chamando o Irã, a Arábia Saudita, para estarem integrando ali acordos comerciais. E, na verdade, a China talvez tenha sido a grande derrotada geopolítica, mas também não vimos os russos, que foram expulsos ali quando Bashar al-Assad sai da Síria. Nós vimos os caças egípcios escoltando a aeronave, o Air Force One, quando ele sai da fronteira de Israel e entra no território egípcio. Esses F-16 americanos escoltando o Air Force One foram citados pelo presidente Trump,
que mostram ao mundo que ele consegue jogar com a expressão econômica, a expressão militar e a expressão política de uma forma como talvez a gente não tenha visto nenhum presidente nas últimas décadas. Essa demonstração de que o Egito, aquele Egito que na Guerra dos 6 Dias e depois, quando chega a Yom Kippur, tinha equipamentos russos, hoje tem equipamentos americanos. Da mesma forma, o Paquistão, o Trump fez questão de dar a palavra para o líder paquistanês, que reiterou a sua proposta do Prêmio Nobel da Paz e fez questão de dizer que a paz que ele celebrou com a Índia foi intermediada pela expressão econômica e militar também do governo americano. Essa forma que o presidente Trump tem hoje de, inclusive, escantear os organismos multilaterais, veja, onde estava ali o secretário-geral da ONU? Por que ele não estava presente? Porque nós não vimos os organismos multilaterais promoverem, porque, na verdade, estão tomados, realmente há uma presença enorme desses interesses globalistas, neomarxistas, nesses organismos multilaterais cheios de ressentimento e que jamais levariam à paz. Então, essa expressão que você mostra, jornalista brasileira, é uma expressão que nós vemos ideológica em várias partes do mundo. Mas o Trump, ele atropela. Veja que estava ali também o primeiro-ministro da Espanha, ele estava ali incomodado, estava também o Emmanuel Macron, também incomodado, foi citado pelo Trump, inclusive com certo sarcasmo ali, quando ele falou com o primeiro-ministro da Espanha, dizendo, nós temos que resolver a questão do PIB aí, que você ainda não chegou nos 5% que nós acertamos. Da mesma forma, ele fala, cadê o Emmanuel Macron? O Macron nem estava na frente, ele está, você hoje estranho, né? Você hoje não está aqui querendo aparecer na foto em evidência. Ele faz essas brincadeiras, porque ele sabe que o Emmanuel Macron hoje está sofrendo uma pressão gigantesca interna. Então, é um momento em que ele consegue mostrar ao mundo que a conjugação da expressão econômica, política e militar dos Estados Unidos pode promover a paz, apesar de muitas e muitas vezes isso ter que impor uma pressão, como aconteceu ao Hamas, que já tinha perdido 85% da sua força de combate e chegava a um ponto insustentável, Paulo. Olha, Gerson, eu vou pedir para você ficar aí só um minutinho, nós temos o recado agora de nosso apoiador e a gente volta lá na sequência porque tem muita coisa, inclusive no Brasil, acontecendo muito importante nesse exato momento. Fica por aí que a gente já volta. Roda aí. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa, então eu tô no quarto, eu preciso descer, quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho. Não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, Paulo, mais uma vez aqui, dessa vez para falar do produto que está sendo um sucesso, né? O produto do século, o produto que vem de encontro ao que a gente precisa pro dia a dia, né? Retardar o envelhecimento cerebral, tirar a ansiedade, tratar a depressão, problemas com insônia, problemas com
perda de memória, problemas com foco, você que não consegue se concentrar, você que tem dificuldade em aprendizado, você que organiza o seu dia, mas não consegue executar, tem aquele cansaço mental, você que trabalha com metas, você que tem o seu próprio negócio, você que infelizmente não consegue se organizar mentalmente, não consegue descansar, e quando a gente não descansa, infelizmente o dia não rende, né? O nosso corpo não funciona, então nós temos que cuidar da parte cerebral. E eu falo bastante do cérebro porque o cérebro é o motor do nosso corpo, né? Então nós temos que tratar. E o envelhecimento cerebral, ele causa diversos problemas. Hoje nós temos doenças neurodegenerativas, o Alzheimer, o Parkinson, pessoas que hoje não conseguem se lembrar de coisas, às vezes coisa do dia a dia, você planejou, não lembra mais, não consegue fazer, depois fala, nossa, esqueci. É pra isso. O cogumelo juba de leão é pra você que anda esquecido, é pra você que precisa se organizar, é pra você que tem problemas cognitivos, você que tem dificuldade com raciocínio, você que tá com aquela pressão psicológica. Ele vai tirar toda a sua ansiedade. E a gente viu no vídeo que hoje o Brasil é líder em pessoas com ansiedade. E é mesmo, são mais de 18 milhões de brasileiros que estão diagnosticados com ansiedade. E hoje a gente vê muitas pessoas no celular. A tecnologia que trouxe muitos benefícios também trouxe malefícios para a humanidade, né? Hoje você vê uma pessoa inteira ligada no celular. É restaurante no celular, é no parque é celular, as crianças no celular. E por falar em crianças, esse produto é um produto especial para criança. Aquela criança que não tá conseguindo se desenvolver, aquela criança que tem dificuldade com foco, aquela criança que tem autismo, aquela criança com TDAH, você que tem um filho, um neto, uma pessoa da sua família que sofre com esse tipo de problema, o cogumelo juba de leão vai ajudar porque ele trabalha diretamente na parte neural, ele melhora a comunicação dos neurônios e ele tem uma ação gastroprotetiva, porque o nosso intestino, o estômago, ele é uma extensão do nosso cérebro. Então, se o cérebro está bem, o intestino funciona bem, o estômago funciona bem, a digestão funciona bem, e quando não está bem, também tem problemas. É por isso que as pessoas, quando ficam nervosas, tem aquela gastrite nervosa, sabe? Aquele ataque, aquela queimação. Você que tem bactéria H. pylori, você que tem úlcera, gastrite nervosa, o cogumelo juba de leão, ele tem uma ação de cauterização na parte estomacal, que vai tratar todo o problema gastrointestinal. Então ele é maravilhoso. É um produto que vai colocar você no eixo. É um produto que vai retardar o seu envelhecimento e vai fazer você funcionar 100% em alta intensidade, sem ter cansaço mental, sem ter ansiedade e muito menos depressão. É um produto muito utilizado nos Estados Unidos. Lá fora ele é conhecido como Lion's Mane e também na medicina oriental ele é conhecido como cogumelo Yamabushitake, um verdadeiro produtaço. E para você que sofre com ansiedade, ligue agora e peça o seu kit. E aproveite, porque os 50 primeiros ouvintes ganham 80% de desconto. É só você ligar 0800 591 5520. 0800 591 5520. Vou repetir. 0800 591 5520. Entrega gratuita, resultado imediato. O produto é solúvel, não é cápsula. Então crianças, idosos, qualquer tipo de pessoa deve tomar o cogumelo juba de leão. E sabe o que é legal? O pagamento só para novembro. Recebe, melhora e paga depois. E ainda tem presente especial para você. É só você ligar. 0800 591 5520. 0800 591 5520, Paulo. Já estamos de volta com o nosso programa. O ministro Alexandre de Moraes voltou a mostrar o peso de sua caneta ao negar o pedido de soltura de Jair Bolsonaro, mantendo o ex-presidente preso sob a justificativa de risco à ordem pública e de interferência nas investigações. A decisão segue a mesma linha que já se tornou marca da atuação do ministro: concentrar poder, endurecer medidas e avançar sobre um terreno onde muitos enxergam um desequilíbrio entre justiça e perseguição política. O argumento de que Bolsonaro poderia interferir nas negociações ou investigações soa frágil diante da ausência de provas concretas apresentadas até aqui, mas é sustentado como verdade absoluta pela narrativa do ministro. Além disso, alegam o risco de fuga de Bolsonaro. O resultado é um Supremo cada vez mais exposto, não como guardião da Constituição, mas como protagonista de embates que deveriam ser resolvidos na esfera política e democrática. Ao manter a prisão, Moraes reforça a imagem de um magistrado que atua acima da lei, transformando a exceção em regra e alimentando ainda mais a sensação de que as decisões do STF têm servido mais a interesses de poder do que ao respeito à Constituição. Gerson Gomes, a coisa está ficando cada vez pior para o ministro. Agora vamos falar de trás para frente.
além desse negócio de prender Jair Bolsonaro, de mantê-lo preso, que já é um absurdo, sem uma acusação formal da PGR, mantê-lo preso seria inconstitucional. Imagine se a moda pega todo juiz, durante o curso de um processo, imaginar que o réu pode fugir. Então ele vai e decreta a prisão preventiva daquele réu, levando-se em consideração que Bolsonaro já está com tornozeleira eletrônica. Você tem um monte de gente saindo por aí com tornozeleira eletrônica. O fato de você dizer que ele corre o risco, aliás, se corre o risco de Bolsonaro fugir, é a mesma coisa de você dizer que essas tornozeleiras não adiantam em nada. Então esse é um ponto. Agora nós temos um agravante, o caso da americana Flávia Magalhães, que você conhece muito bem. Agora se descobriu, pelo menos é o que se está dizendo, a Flávia Magalhães falou bastante sobre isso hoje em diversos veículos de comunicação alternativo, que o ministro havia mandado um policial federal disfarçado para acompanhar os passos dela nos Estados Unidos com a missão de sequestrá-la e trazê-la para o Brasil. Gerson, você pode dizer se isso é verdade ou não. O policial seria esse que você está vendo aí de boné, acompanhando uma manifestação, Gerson, onde você também esteve nessa manifestação. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, Gerson. Pois é, Paulo. Como você falou, eu talvez tenha o privilégio de conhecer esse caso da Flávia desde o início. Porque eu estava em Israel, por coincidência, até conectando com o nosso primeiro tema da pauta, estava em Israel quando a Flávia me ligou. Ela, na verdade, mandou uma mensagem dizendo: olha, eu estou voltando do Brasil às pressas porque eu fui fazer um tratamento dentário e quando fui ingressar no Brasil, a Polícia Federal me parou dizendo que o meu passaporte tinha uma ordem emitida dizendo que esse passaporte estava cancelado e que eu estava respondendo a um processo. E ela nunca soube disso. Por sorte, por bênção, aquele agente ali da Polícia Federal autorizou que ela entrasse com o passaporte americano, como cidadã americana que é, e ela foi rapidamente, nem sei se completou o tratamento, mas voltou rapidamente aos Estados Unidos, onde mora há mais de 20 anos, porque ficou assustada. Eu estava em Israel e fiz uma entrevista com ela, eu e o Fernão Lara Mesquita, e a principal indagação do Fernão Lara Mesquita, muito perspicaz, foi a seguinte: mas você tem alguma expressão nas redes sociais? Você é alguém famoso? Porque nós sabemos que o ministro Alexandre de Moraes retirou os passaportes do Paulo Figueiredo, do Rodrigo Constantino. À época, o Rodrigo ainda estava com seus inquéritos, com todas as suas contas bancárias, contas com as redes sociais bloqueadas. Mas você, o Alan dos Santos, nós sabemos que o Alan dos Santos tem sido alvo de perseguição e de obstinada, tentando que ele seja extraditado. Mas você é uma pessoa normal, alguém que lutou 20 e poucos anos aqui, fez faxina, trabalhou para instalação de internet, subindo em poste. Por que você foi alvo? E é interessante, Paulo, que essa foto que você está mostrando não é da manifestação lá em fevereiro, em Fort Lauderdale, onde eu também estava presente por coincidência, e que sim, um agente da Polícia Federal, agora se sabe, porque o seu advogado teve acesso finalmente aos autos e descobriu que havia uma ordem de prisão que foi assinada em dezembro. Ou seja, logo depois que ela fez a entrevista comigo e com o Fernão Lara Mesquita, o ministro Alexandre de Moraes ficou revoltado, mandou expedir uma ordem de prisão. E essa ordem de prisão acabou se consubstanciando numa articulação da Polícia Federal com os órgãos, à época, ainda no governo Biden, mas à época em Miami, e ela passou a ser seguida. E disse que essa ordem de prisão tentaria ser executada em território americano. Mas essa foto que você mostra não é de lá de Fort Lauderdale, é de Washington. Esse dia eu estava presente, cobrindo a manifestação
que seria feita, na verdade, uma grande reunião, uma manifestação de parlamentares brasileiros na Comissão de Direitos Humanos. E por uma ação do governo brasileiro, que fez uma articulação diplomática, essa audiência pública foi cancelada. Então, nós fomos para o Triangle, que é uma área ali nobre, em frente ali ao Capitólio, para uma entrevista, e vários dos parlamentares brasileiros fizeram essa entrevista, e nessa foto aparece, eu estou aí abaixo, né? E à minha direita, nesse círculo vermelho, está, segundo as denúncias que foram feitas lá nos Estados Unidos, inclusive que estão publicadas hoje pela IES Brasil, hoje nas redes sociais, esse aí é o agente da Polícia Federal que estava ali infiltrado conosco ali na manifestação. E que também esteve, inclusive, se matriculando num curso de uma das dirigentes da IES Brasil para se aproximar, para entender. Então você veja que o pagador de impostos, Paulo, brasileiro, estava sustentando uma perseguição que eu já vi sendo reproduzida em outros países. Veja que o ministro Alexandre de Moraes também fez contatos com a Polícia Federal para ir atrás dos brasileiros que estão na Argentina, os exilados. Nós tivemos o caso, um dos brasileiros, inclusive, perdeu o emprego porque houve agentes que foram atrás dos brasileiros que estão exilados na Argentina. Da mesma forma aconteceu com Tagliaferro, e até por que não dizer com a Carla Zambelli, o próprio Oswaldo Eustáquio na Espanha, há um movimento obstinado do ministro Alexandre de Moraes de perseguir aqueles que estão no exílio. E ele faz isso atropelando as leis internacionais, Paulo. E eu fecho esse meu comentário para você dizendo o seguinte: eu te mandei um documento do FBI, esse documento do FBI, ele nos mostra que é um crime aqui nos Estados Unidos, é quando agentes de países, ou seja, de ações de nações estrangeiras, fazem a perseguição a cidadãos americanos ou residentes permanentes e até mesmo turistas quando estão em solo americano. Por quê? Porque isso os chineses fazem aqui com a comunidade chinesa. Isso vários países, os cubanos fizeram, os nicaragüenses fizeram. Isso é uma prática comum. Os venezuelanos fizeram. E agora os brasileiros começam a ser conhecidos como um país que vai atrás dos seus cidadãos e avança e atropela as leis dos Estados Unidos para promover a perseguição política, Paulo. O único problema é que Flávia Magalhães agora é cidadã americana. E a partir do momento em que você investe em cima de um cidadão americano, você está investindo em cima de um país inteiro. Não sei com relação aos nicaragüenses, com os cubanos. Os cubanos, eles têm o green card aí, e muitos fizeram isso. Só que em governos esquerdistas, principalmente no governo do Barack Obama, no governo do Joe Biden, mas no governo Trump isso não vai acontecer e nem deveria ter acontecido no governo democrata. Então, pelo que foi dito hoje pela Flávia Magalhães, pelo que ela está dizendo o tempo todo, toda a prova do que está acontecendo com ela, ou seja, a ordem de prisão e essa articulação para sequestrá-la em território americano, está agora em poder de Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano. E eles estão tomando toda a providência, ou seja, o advogado dela, que é um brasileiro que atua nos Estados Unidos, está tratando disso junto às autoridades americanas, e isso pode representar, uma pá de cal em cima das ações do ministro. Mas eu queria falar também sobre o que aconteceu no fim de semana, Gerson. Além disso, do documento que você mandou, na sexta-feira nós conversamos que o fim de semana seria realmente muito cheio, e verdadeiramente foi. O governo americano soltou uma nota através do CBP, que é o Custom Border Protection, que é o Serviço de Imigração Oficial americano, dizendo oficialmente que o Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos na data que está sendo acusado pelo governo brasileiro. Ou seja, tem um parênteses aqui que nós temos que dizer: a partir do momento que um documento como esse nos Estados Unidos é divulgado oficialmente,
aí as coisas começam a complicar, porque segundo o advogado Jeffrey Schickini, que está acompanhando, que é o advogado que foi restituído na defesa de Felipe Martins, e isso nós sabemos muito bem, né, Gerson, que funciona assim, um documento falso usado por alguém, um documento falso, né, inserido na imigração americana, é pena de 4 a 10 anos de prisão. Todo mundo sabe que o documento foi usado. Então, se o documento foi usado, quem usou está passível de pegar uma pena de 4 a 10 anos de prisão. Quem inseriu o documento falso, as informações falsas, dentro do sistema imigratório americano, pode pegar até 30 anos de cadeia. E nos Estados Unidos, nós sabemos que verdadeiramente quem pega cadeia, não tem esse negócio de progressão de pena. Pegou 3 anos, é 3 anos de cadeia, pegou 10 anos, é 10 anos de cadeia. Agora, se o documento causou prejuízo a uma terceira parte, como nós sabemos que causou, pois o Felipe Martins está preso, sendo julgado, passou 6 meses, inclusive passando cerca de 10 a 20 dias em solitária, na legislação americana diz que pode ser prisão perpétua. Então nós estamos diante de um caso que vai de 4 anos de prisão a prisão perpétua. Então não é uma coisa simples de se resolver e que nós estamos vendo a coisa caminhando por esse lado. A investigação nos Estados Unidos já andou bastante e quem inseriu o documento ali não vai querer puxar uma cana de 30 anos, vai soltar o verbo. Então, como a gente vê, a situação do ministro relator, ministro sancionado, fica pior a cada dia. E para piorar, ele ainda nega, né? Ou seja, para confirmar tudo que os americanos estão dizendo, ele ainda nega o pedido de soltura de Jair Bolsonaro. Como é que você vê isso e o que você sabe que está acontecendo neste momento com relação a esse assunto aí nos Estados Unidos, Gerson? Bom, sobre esse assunto aqui nos Estados Unidos, a última informação que eu posso te dar é que amanhã o Paulo Figueiredo foi convidado para participar de uma audiência no Congresso americano e uma iniciativa, inclusive, que é bipartidária, que vai tratar dessas ações ilegais em território americano de perseguição e que avançam sobre os direitos fundamentais. E isso realmente terá um desdobramento grande, porque direitos humanos é uma pauta que consegue atrair os dois espectros políticos aqui dos Estados Unidos. Essa é a última notícia que eu posso te dar, mas nós temos que retroagir um pouquinho. O ambiente que nós temos no Supremo Tribunal Federal hoje, ele é o pior possível. A saída do ministro Barroso, ela é sintomática, nos mostra que sim, nós estamos numa crise institucional sem precedentes no Brasil, porque o ministro sancionado, ele é relator de vários desses processos que eu vou te dizer uma coisa, Paulo, atualmente eu já não defendo mais a questão da anistia ampla, geral e irrestrita, porque eu creio que com essas evidências do Tagliaferro, agora com esse caso da Flávia, o caso do Felipe Martins e tantas outras ilegalidades que foram cometidas, nós estamos diante de uma anulação, simplesmente anulação que deveria ser feita de todo esse processo que está eivado de inconstitucionalidade e ilegalidades. Nós temos um ministro que está sancionado, mas que será provavelmente, mais do que sancionado pela Lei Magnitsky, ele será processado pela justiça americana, tanto no caso do Rumble e do X. Não podemos esquecer que a Flávia, inclusive, recebeu da equipe da assessoria do Elon Musk o apoio em advogados, e hoje existe uma banca de advogados dando suporte a essa ação que a Flávia agora está, vamos dizer assim, alimentada com essa informação última de que a publicação que ela fez no X foi que motivou o início dessa perseguição das suas redes sociais, inclusive caçadas, porque quando ela vai ao Brasil e é travada ali na entrada, ela não sabia por quê, mas agora,
que foram resgatados os autos, já se sabe que foi uma publicação que ela fez ainda ali no período eleitoral, logo depois do período eleitoral, inclusive quando ela recebe a informação. Ela era alguém que foi mesária, se manifestava contra as urnas. Todo mundo pensava que era por causa disso, mas não. Foi uma publicação que ela fez na qual ela insinuou que o ministro Alexandre de Moraes teria visitado o Marcola na Papuda. Essa acusação que ela fez, e que nós vimos nas redes sociais muita gente falando que o Marcola sai de Rondônia, vai para Brasília como um dos primeiros atos do atual governo, e que o ministro Alexandre de Moraes teria ido a Papuda e encontrado o Marcola. Ela fez essa publicação, que talvez seja inclusive inverídica, não sabemos, mas em vez de ser acionada, ou de ser processada, ou até mesmo de ser, de alguma maneira, contestada, não. Ela passou a ser perseguida. E é importante a gente entender que esses desdobramentos, essa bola de neve, elas acabam também resvalando para todo o Supremo Tribunal Federal e para a PGR. Por quê? Porque nós temos um abacaxi para descascar com a saída do Barroso. Sim, teremos que nomear um outro ministro do STF, mas nós temos algo muito mais próximo agora, em novembro. Por quê? Porque o PGR, que foi alguém que se omitiu e que, de certa maneira, teve uma atitude subserviente e que participou, passa a ser, inclusive, considerado alguém em conluio com várias dessas ilegalidades, porque, inclusive, o PGR também assinou esse processo. Tudo o que está acontecendo hoje com Felipe Martins ou com a Flávia, ou até com o próprio presidente Bolsonaro, conta com a subserviência ou com a omissão do PGR. E agora, em novembro, nós teremos a sabatina do Paulo Gonet no Senado Federal, Paulo. E aí eu me pergunto, é possível o Paulo Gonet ficar mais 2 anos na PGR diante de todo esse imbróglio que nós estamos vivendo com essa crise institucional no Brasil? Então eu te digo, Paulo, isso é muito grave. O ministro Alexandre de Moraes, ele não mais será considerado apenas um sancionado pela Magnitsky por violações de direitos humanos. Agora, muito provavelmente, ele será arrolado e processado pela Justiça dos Estados Unidos. E é uma situação, na minha avaliação, insustentável de tê-lo como relator de um processo que todos percebem que é pura perseguição política. Paulo. Agora, veja você, o processo, isso inevitavelmente vai acontecer, porque depois daquele post do governo americano, citando nominalmente o ministro, é só mesmo, né, com reza muito braba para que o processo não saia da área civil e passe para a área criminal. Passando para a área criminal, vai haver uma condenação. E, havendo a condenação, o ministro será requisitado para o cumprimento da pena, de novo, havendo a condenação em território americano. E aí ele não poderá sair do Brasil, porque o nome dele entrará, assim funciona o procedimento, né? O nome dele entrará na lista vermelha da Interpol e ele passa a ser procurado no mundo inteiro. No Brasil, né, vai conseguir resistir aí algum tempo, mas se pisar na Argentina, se pisar no Paraguai ou em qualquer outro país que esteja fora das fronteiras brasileiras, será preso e deportado para os Estados Unidos. A pergunta é o seguinte: como é que um ministro condenado por irregularidades como essas e abuso de direitos humanos vai continuar na mais alta corte do país julgando os outros? Julgando os outros. E aí o governo americano vai se perguntar, por que ele não pode sair? Aí vão dizer, por causa do Senado. O Senado não permite um impeachment disso. E aí o governo americano passa a considerar as razões do Senado como cúmplices do mesmo objeto de crime. E quem estaria por trás disso tudo que poderia ser responsabilizado em igual peso, em igualdade de peso? O senador Davi Alcolumbre. Então, nós estamos diante de uma resolução que está para acontecer. Depois da situação no Oriente Médio,
falta resolver a questão da Venezuela, onde os Marines, mais de 10 mil soldados especiais, já estão prontos para um sinal para que adentrem a Venezuela e acabem com aquilo. A Maria Corina Machado já está fazendo o plano de 100 dias, dos primeiros 100 dias de governo. Então, uma vez resolvendo ali, se resolve o Brasil rapidamente. São questões que o Donald Trump está resolvendo via Marco Rubio. Disseram à imprensa esquerdista brasileira, dizendo que o Marco Rubio estava distante do governo americano, e o Marco Rubio está do lado do Trump no momento mais importante de todos os tempos até agora, que é esse acordo de paz no Oriente Médio. Depois, a coisa vai se estender para a Rússia e a Ucrânia. Você veja que o Vladimir Putin já está sorrindo, né, de orelha a orelha, admitindo realmente, né, sentindo, né, a umidade no ar de um acordo também que seja benéfico para ele, né, nessa situação com a Ucrânia. Mas a situação do ministro não é nada boa. Ainda mais se a gente considerar o que está circulando pelos corredores de Brasília. Gerson, eu não sei se ouviram o que você disse ou é porque a coisa está rolando mesmo, está acontecendo, da possibilidade do ministro que está saindo, Luiz Roberto Barroso, fazer um acordo de delação com o Departamento de Justiça americano. Porque todo mundo sabe que a situação que ele vive hoje é insuportável para ele com relação aos Estados Unidos. Todo mundo sabe o que os Estados Unidos representam na vida dele e da família dele. Então há conversas de que o próprio ministro teria, não sabemos, tá? Ainda não há uma confirmação óbvia disso, mas nós vamos falar o que estão falando, né, pelos corredores de Brasília, que ele mesmo teria pago 16 milhões de reais para cada parlamentar, para que votasse, para cada deputado que votasse contra o voto impresso. Ok? Então isso está sendo dito dentro do Congresso Nacional, as conversas estão ganhando força e muito provavelmente virão à tona muito em breve. Então, é uma situação complicada para o ministro. É complicado para o outro que saiu, que ainda pode responder, mas, de novo, é aquela história, quem não é visto não é lembrado. E o ministro que está sancionado está tipo um kamikaze, né? Ele vai cada vez mais fundo. Sendo que, se ele fizesse como o outro, poderia salvar alguma coisa. Mas não, né, Gerson? Parece que está, né, realmente descontrolado. O que você acha? O ministro Alexandre de Moraes, eu já fiz essa comparação outras vezes ali do Globo da Morte, do circo. Eu também fiz outra comparação, ainda quando eu estava na Jovem Pan, que outro dia alguém me mandou lembrando, que é comparando o aeroporto de Congonhas e Congonhas e Santos Dumont. Porque quem conhece esses dois aeroportos sabe que quando você dá motor, ou seja, quando você vai para a cabeceira, acelera para decolar, tanto em Congonhas quanto no Santos Dumont, é impossível você abortar a decolagem. Não tem como, porque se você fizer isso no Rio, você vai cair no mar. E se você fizer isso em São Paulo, você vai cair na própria avenida e ali nas residências que ficam logo depois do fim da pista do aeroporto. Como nós já vimos, inclusive, no acidente alguns anos atrás. Então, o que nós vemos na atitude do ministro Barroso de sair de cena não funcionaria com o ministro Alexandre de Moraes. Ele atualmente ele sabe que assim que ele demonstrar qualquer fraqueza, aquilo será interpretado como um momento em que ele será chamado à responsabilidade e terá que responder por seus crimes. Eu não sei se o ministro Barroso conseguiu realmente se livrar. Não sei se é verdade que aquele meu sonho que eu compartilhei no nosso último programa, de que ele poderia vir a fazer um acordo para restabelecer a sua vida aqui nos Estados Unidos, entregando os bastidores do que acontece ali na Suprema Corte Brasileira. Hoje a gente já sabe que a Polícia Federal encontrou indícios no STJ de tráfico de influência, a gente viu isso acontecendo essa semana, a gente vê essa CPMI do INSS que começa a avançar sobre autoridades políticas grandes. Então, a corrupção sistêmica no Brasil
desde a Lava Jato, é algo que a gente vem convivendo e me incomoda muito que a gente vem convivendo com uma certa naturalidade, viu, Paulo? Mas, de certa forma, eu acredito que o ministro Alexandre de Moraes, ele não tem saída. Ele será, sim, responsabilizado. Ele é o vice-presidente hoje do Supremo Tribunal Federal, teoricamente assumiria daqui a algum tempo a própria presidência, mas eu não acredito sequer que ele tenha condições de permanecer agora. Esse impeachment do Senado, que já deveria ter sido pelo menos endereçado, pelo menos deveria ter sido acolhido para que o afastasse do Supremo Tribunal Federal durante as investigações, que esse é o trâmite normal. Se não acontece é porque o Senado Federal hoje não é um Senado que nos representa. Teremos eleição de 2/3 de renovação, é verdade. Mas eu te pergunto, Paulo, será que o Brasil aguenta até as eleições de 2026 com o ministro sancionado e agora provavelmente investigado aqui criminalmente nos Estados Unidos, e até mesmo com todas as denúncias do Tagliaferro, da Vaza-Toga, de tudo isso que a gente já sabe hoje das irregularidades, das ilegalidades, das inconstitucionalidades que foram cometidas, que são crimes de responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes? Eu digo para você, eu acho que ele não teria mais condições sequer de estar conduzindo esse julgamento, que agora vai chamar outras turmas, porque é um relator suspeito e, no mínimo, é um relator que já demonstrou falta de equilíbrio, já demonstrou desde aquele dia que em Brasília, aí na tua cidade, Paulo, ele naquele evento que aconteceu, promovido pelo um simpósio do STF, ele disse: ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Falando isso aos risos ao lado do Toffoli, semanas antes do 8 de janeiro. É alguém que já demonstrou que não poderia estar conduzindo esses processos, Paulo. Vamos ver se o Brasil aguenta Alexandre de Moraes até as eleições do ano que vem. Eu acredito que não. Gerson, chegamos ao final aqui do nosso programa, né? Muito bacana, a gente até estendeu um pouco mais, porque os assuntos de hoje, né, pediam. Mas muitíssimo obrigado, até sexta-feira, com toda certeza a gente deve ter muito mais. Obrigado, viu, Gerson? E até sexta-feira. Até sexta, se Deus quiser. Muito bem, nós ficamos por aqui com este programa, né? Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Lembrando que nesta terça-feira, ao meio-dia, nós estaremos de volta com outra edição ao vivo e a cores. Obrigado por tudo e até lá.